Olá, boa tarde, Jorge. Eu sou Boa Márcio tarde. Salles, sou crítico de cinema aqui em Fortaleza. Obrigado por esse tempo e parabéns por muito prazer. Obrigado. Jorge, Ilha das Flores, O Homem que Copiava, Saneamento Básico. De certa maneira, todo o teu cinema trata de realidades individuais e sociais que são muito concretas. Em alguns dos casos, elas estão permeadas também pelo humor. E, em muito prazer, esse humor crítico sobre a precarização continua presente e atual. A gente está falando de uberização, está falando de relações profissionais. Para ti, como diretor, como roteirista, qual é o desafio de encontrar o equilíbrio entre humor e reverência, sem perder o contato com a crítica à precarização dessas relações humanas e profissionais? Pô, excelente pergunta. É um desafio, diário, constante, porque qualquer assunto pode ser tratado de forma trágica ou cômica, qualquer assunto, né. Esse filme, o Muito Prazer, poderia ser uma tragédia, eles poderiam assistir um assassinato naquelas câmeras, eles poderiam provocar o suicídio de alguém, poderia ser uma tragédia, né. É uma comédia, deu tudo certo porque é uma comédia. E o tom da história, os acontecimentos também, mas o tom da história é que define. Ah, dizem na tragédia a gente morre, na comédia a gente casa, né. Então, a comédia ela é sempre erótica, sempre, ela tem um componente de erotismo, de paixão, né, o Thanatos e o Eros são 2 instintos, um ligado à tragédia e o outro ligado à comédia. E na comédia é sempre erótica, divertida, ela é da erotismo num sentido bastante amplo, assim, né, não só da sexualidade, né. E ela é sempre crítica, ela é sempre política. A comédia é política, ela sempre o Voltaire falando do Beaumarchais, do libreto do Beaumarchais para o Casamento de Fígaro, ele disse que aquilo ali já era a revolução em marcha, porque se estavam sacaneando os nobres daquele jeito, debochando do duque, do conde, da condessa, é porque a nobreza já estava pela assim, quando tu consegue debochar acho que aliás isso é uma coisa que está faltando muito no Brasil hoje. A gente sempre teve comédia política, a gente sempre teve o Chico Anísio falava da Salomé, xingava, o Jô Soares falava de política e fazia piadas de política. Hoje está tão difícil fazer, o país está tão raivosamente polarizado, que tu fica, com dificuldade de falar de política na comédia, né. Eu fiz um Comédias da Vida Privada, que tinha uma piada que era o seguinte, eu vou ser rápido para era um casal, e ele era um cara de esquerda, o Dantas, Daniel Dantas fazia um professor meio de esquerda, assim, que descobria que a mulher dele, que era a Débora Bloch, estava fazendo um programa de auditório escondida dele, de tarde, para complementar a renda. Ele fica furioso com ela, que está mentindo para ele. "Você está me mentindo", e tal. Tem uma crise familiar, assim, né. E ele aí disse: "Me conte toda a verdade". Ela disse: "Ah, tu quer que eu conte a verdade mesmo? Quer saber toda a verdade?". "Quero, fale a verdade". Ela: "Eu votei no Fernando Henrique". E ele tinha um ataque cardíaco, disse caía fulminado. Hoje não poderia fazer essa piada, eu não poderia fazer. Então, assim, a gente ria disso, né, e pode rir da comédia, né. E enfim, então da política, né, a gente pode rir da política, né, a política é engraçada, mesmo sendo trágica, né. É, O mesmo em Chaplin sacaneou o Hitler. No meio da guerra, ele fez uma paródia do Hitler, ele fez rir do Hitler. Grace, vamos ligar o luminoso. Melhor não, tem muita lâmpada Não tem queimada. importância. Vem. Melhor não ligar. Melhor. Inclusive, eu não sei se você vai concordar, mas eu considero que o dinheiro e a economia é um dos temas centrais do teu cinema. E meio que o dinheiro move teus personagens, meio que lubrifica as engrenagens das tuas tramas. Como é que você trabalha essa questão econômica para a construção, desses personagens, do Ruben, da Grace, dentro de É Muito muito Prazer? muito bem lembrado, porque todos os meus filmes falam de dinheiro. E eu me lembro de receber o conselho, dizer assim: "Não, bota dinheiro no filme, porque o filme fica datado". Eu disse: "Gente,
A gente fala de dinheiro a vida inteira, é um assunto que move as pessoas se movem por dinheiro, todo mundo quer saber quanto vai ganhar, quanto vai perder. O personagem do Lázaro, no Homem Copiado, ele precisa de R$ 38, esse é o conflito dele, para comprar um chambre. No saneamento básico, é quanto custa um saco de cimento e uma trilha, como é que quanto custa a trilha, quanto custa o saco de cimento. Então, o dinheiro, no capitalismo, o dinheiro é o motor de tudo, de todas as relações, né? Então, acho que a gente tem que falar de dinheiro. Eu quero falar e vou continuar falando de dinheiro. E nesse filme, o problema deles é dinheiro. Como é que eles vão manter o motel? Quando é que eles vão pagar o salário dela? Eles querem dinheiro, né? Tem uma frase do Riobaldo, no Grande Sertão, que diz: quem mói no áspero não fantaseia. Quer dizer, quem precisa pagar as contas no fim do mês, meu amigo, o que que tu faz? Faz o que precisa ser feito. Precisa ser feito, tu faz. Tu tem que pagar tudo, como pagar comida, pagar o aluguel, né? Então, não sendo ilegal, ou no caso deles, até um pouco ilegal é, né? Eles vão indo cada vez mais na ilegalidade, né? Opa, desculpe. O que aconteceu? Dá para jogar, né? Eu acho que ao lado de O Homem que Copiava e Saneamento Básico, uma trilogia do dinheiro, talvez, né? Porque fica uma trilogia Talvez, cômica do dinheiro. talvez, é verdade, é verdade. Mas o Ruben e a Grace, tem um lado do filme que é um lado que eu acho curioso, porque eles estão cometendo um crime. E é um crime que hoje em dia, talvez você concorde ou não, mas hoje em dia é um crime que é muito mais cometido por grandes corporações, que é a vigilância, é esse monitoramento constante das nossas vidas e de tudo que nós fazemos na internet. Como é que é trabalhar dramaturgicamente dentro da comédia essa fronteira entre fazer o público comprar que eles estão cometendo um crime e, por vezes, um crime que às vezes nós não podemos perdoar e transformar suas ações em algo que não é necessariamente moralmente aceitável, como é ficar nesse limiar? Isso é o grande desafio. No Homem Copiava, por exemplo, eles matam uma pessoa, eles botam uma bomba e matam, explodem. Ela faz isso. E aí tu fica assim, bom, ele era um abusador infantil, né? O pai se passava para o pai dela, ou era o pai dela, e abusava dela. Então, tu meio que perdoa os personagens por fazerem isso, né? Aqui, para mim, o meu maior cuidado foi esse ao roteiro, fazer o roteiro. É assim, é bem devagarinho, eles vão passo a passo, né? Ele vai comprar câmeras para segurança, não tinha pensado nisso. Mas ele comprou mais câmeras, o que eu vou fazer com as câmeras que sobram? Ah, vão se divertir. Ah, mas a gente não vai mostrar para ninguém, a gente só vai se divertir. Ah, mas se a gente gravar, mas a gente vai proteger o rosto. Então eles vão indo passo a passo. Eu acho que os personagens têm obrigação de fazer isso. A dramaturgia é uma espécie de ginástica, de aeróbica para a alma. Assim, alguém faz um crime, bom, eu não estou fazendo nada, eles estão fazendo. Mas será que eu não faria a mesma coisa? Se eu tivesse um motel, será que eu não ia querer espiar o que está acontecendo no quarto? Talvez eu fosse espiar, talvez eu não fosse vender, mas talvez eu fosse espiar. Então, eles vão indo passo a passo e a gente vai junto com eles, né? Até o momento que eles passam uma fronteira, ou enfim, dá errado, porque naturalmente ia dar errado, e eles se enrolam todos, chega a polícia, enfim. Então, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque foi talvez o meu maior desafio. Se eu conto assim, é um pessoal que bota a câmera para espiar os hóspedes e vender, pô, que horror, que escrotos que eles são. Não, mas não é assim, eles vão aos poucos, eles tapam o rosto, eles botam o rosto da Grace, não o rosto das pessoas, eles usam a IA para fazer os negócios. Então eles vão aos pouquinhos, eles não são bandidos, né? Eles são transgressores, isso são. 30% de desconto na terça. Motel Pérola. Muito Muito prazer. É interessante porque você me fez refletir que qualquer decisão que você tomasse, você poderia ir para um ramo da comédia. Se você fosse levar aquilo para o extremo, virar uma comédia de humor ácido, vira uma comédia mais sinistra. Se você vai para o outro caminho, pode virar um pouco mais É, o, pastelão, né? o Homem Copiava é uma comédia mais sombria, né? Tem a morte, o personagem do Julinho pula lá de cima e morre, eles botam aquela bomba e acabam matando o pai, ele assalta um banco, dá um tiro no cara, né? Então é uma comédia mais sombria, assim, né? Mas no Meu Tio Matou um Cara já é mais infantil, ele contrata um detetive lá para espionar a tia, mas não é nada muito grave, né? E aqui também não é uma, quer dizer, é uma coisa que poderia ser grave, né? Acabou não sendo, mas é um crime o que eles cometeram, né? Eu vou dar um passo além do filme, porque eu acho que teu filme me fez pensar sobre os algoritmos.
Porque, de certa maneira, eu acho que os algoritmos hoje, eles estão disciplinando como a gente enxerga e classifica diversas coisas, e o teu filme posiciona o desejo, né? Como o desejo erótico, o desejo sexual. O algoritmo meio que está fazendo, colocando a gente numa Isso. caixinha, nos classificando. Qual a tua opinião, a partir do filme, mas pode avançar sobre máquinas, esses códigos que estão tentando organizar esse caos que é o desejo? Esse é perfeito essa pergunta, porque o filme é sobre isso. Eu quando comecei o filme, a ideia era essa, assim, falei: "Pô, eu vou como é que o algoritmo". Eu me lembro que quando começou na TV a cabo, assim, dizia assim, ó: "Se você gostou desse filme, você vai gostar desse". Eu digo: "Não, gente, eu odeio esse filme, eu já vi, não se pode. Eu adorei esse, detesto esse, então está enganado a meu respeito". Aí eu pensei: "Como é que isso vai funcionar para a sexualidade, para a paixão, para as relações?". Eu nunca entrei em aplicativo de namoro, assim, mas muitas meus amigos, muita gente que eu conheço faz isso, né. De como é que faz isso, gente? Tu diz ali: "Eu gosto de Gabriel Garcia Marques, jogo tênis e creme brulee", e aí a pessoa vai encontrar alguém que gosta dessas 3 coisas. Pode ser uma pessoa completamente diferente de mim, eu não simpatize nada com ela, né. E aí então, assim, como é que o algoritmo vai classificar a sexualidade humana e a paixão, que é um negócio que a gente não entende. A gente não entende de nós sobre nós mesmos aqui. Então, como é que uma máquina vai entender? A gente não sabe por que que se apaixonou, como é que a máquina vai saber, né? E aí eu achei que isso era uma boa coisa para comédia. E quando eu fiz o roteiro do filme, há 1 ano e meio, 2 anos, na pesquisa, eu encontrei sites que tinham 640 categorias diferentes, né. E agora essa semana eu fui pesquisar para ver o que estava acontecendo, tem sites com 3.000 categorias, 3.000. Eu disse: "3.000 o quê, gente? Como assim, né?". Porque na verdade a sexualidade ela é uma coisa pessoal, cada pessoa tem a sua praticamente, né. Então aquele LGBTQIAP+, tem um mais no fim lá, que é mais tudo que vier por aí, né. Cada um gosta de uma coisa, isso está no filme, eles dizem, né, o algoritmo a paixão não respeita algoritmos, né. O Ruben e a Grace, eles não podem ser mais diferentes um do outro, né, e eles se apaixonam. Perfeito, Jorge. Pô, muito obrigado. Eu estou muito feliz de poder ter trocado, nem que por pouco tempo, mas ter trocado contigo. Parabéns, não só apenas por muito prazer, mas por toda a tua carreira. Muito Muito feliz obrigado, de poder conversar com um diretor que eu admiro muito, que tem uma carreira tão sólida e que nos ensina tanto. Parabéns. muito legal. Obrigado, cara, prazer.